Olá, meus caros. Feliz Ano Novo, 1º de janeiro de 2018. Que Deus os abençoe. Está iniciando, nesse exato momento, a versão mínima do programa Celebrai a Vida, a parte só de notícias, o quadro News, e aqui terá a nomenclatura de Gospel News, e que será diariamente, até possivelmente março, que é a data pela qual, tô vendo que isso aqui está torto, a câmera, deixa eu só arrumar aqui, a data pela qual nós vamos voltar a apresentar o programa Celebrai a Vida. Bom, meus caros, nós temos aqui 20 e poucos minutos para fazermos o programa. Será nos moldes do quadro Notícias, a notícia e o comentário. Por isso que vos fala, né, o apresentador e produtor Bruno G. Então, nesse dia primeiro, dia da confraternização, dia da paz, que você receba o príncipe da paz e atenue o seu sofrimento e cesse as suas guerras, os seus conflitos. É difícil, o inimigo perturba, o inimigo trabalha contra, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Falo disso porque anteriormente a gravar esse vídeo, passei uma luta aqui tremenda de várias formas, de vários tipos. E sem mais delongas, vamos ao quadro, porque nós só temos 30 minutos. O programa vai ser dessa forma. Podemos passar o limite de 30 minutos. Que Deus os abençoe. Então esse é o quadro Gospel News. Vai ficar nas férias do programa Celebrai a Vida até março. E também, possivelmente, poderá, paralelamente, concomitantemente, mais adiante, com o programa Celebrai a Vida está continuando, quer dizer, está online, né? Só tem aqui uma queixazinha, o BG, não vou conseguir colocar mais aquilo que colocava no programa Celebrai a Vida, porque tive problemas de direitos autorais. Então, resolvi trazer aquele que eu coloquei, parece que no último programa Celebrai a Vida, do programa Mundo Jurídico. Eu acho interessante que você, que é cristão, não libera, estou falando com as pessoas aí, com os cantores, musicistas, intérpretes da música gospel, sabe? Impedem lá, vão lá, aderem à política do YouTube dos direitos autorais. Aí tem cantores famosíssimos ou famosérrimos seculares que não monetizam, aliás, que não pedem os direitos autorais e impede você, que é o youtuber, de monetizar. A diferença, aquilo que Jesus disse, filho das trevas, nós podemos filhos da luz, é verdade. E eu discordo de cobrar direitos autorais do órgão fiscalizador, do ECAD, ok. E tão somente público, né, em locais públicos quando há eventos públicos, agora na igreja. E em YouTube, faça-me um favor, sabe que os cantores não ganham dinheiro com a venda nas plataformas, inclusive digitais, dos CDs, em DVDs, pendrive, etc, etc, tá, que não basta? Cadê o evangelho que Jesus disse de graça recebesse dom de graça e não cobrai pelo dom, né? De graça dai? E isso quer dizer em vários aspectos e sentidos. É a primeira crítica aqui no programa, no início desse Gospel News. Mas vamos à primeira notícia, que não é uma notícia, é uma mensagem. Ouçamos. Direto do Gospel Prime para o quadro Gospel News. Vamos à primeira notícia, que, no entanto, não é bem notícia assim, é mais uma mensagem para o ano que se inicia a partir de hoje, de 2018. Billy Graham traz mensagem de encorajamento para começar o ano novo. O evangelista deu conselhos para aqueles que tiveram. O evangelista de 99 anos lembrou a todos que, embora Deus permita que passemos por tempos difíceis, Deus nos proporciona a esperança eterna através de seu Filho Jesus. Em sua coluna semanal, postada no site da Associação
evangelística. Billy Graham respondeu a um leitor que ele questionou por que Deus parecia estar tão ausente esse ano, com o mundo vivendo seguidos desastres naturais e multiplicação de guerras. Dando também problemas pessoais, o leitor disse que, mesmo orando, não viu resposta. Onde estava Deus em tudo isso? Questionou. Graham primeiramente explicou que a coisa mais importante a lembrar é que Deus sabe o que está acontecendo em sua vida e Ele se importou profundamente com você, mesmo que às vezes não pareça. Depois citou o texto de Lamentações 3:22. Em meio a um período terrível para o povo de Deus, o profeta Jeremias ainda podia dizer: as suas misericórdias não têm fim. Graham disse que muitas vezes podemos desanimar diante das dificuldades que vivemos e ele próprio, Billy Graham, já passou. Eu sei que o mal é real e às vezes parece estar levando vantagem, disse. Mas também sei que Deus sabe tudo e por isso deu seu único filho, Jesus Cristo, para sofrer e morrer na cruz. Seu túmulo está vazio, pois ele ressuscitou. Por causa disso, você e eu podemos ter esperança. Diante dos momentos difíceis, ensina o evangelista que precisamos fazer escolhas. Podemos ficar revoltados e nos voltarmos contra Deus ou buscarmos ao Senhor com fé. É uma outra alternativa, né? E positiva, podendo encontrar nele a força e a esperança que precisamos. Qual a sua escolha? Questionou Graham. Para aqueles que não sabem o que esperar de 2018, ele diz que a primeira decisão deveria entrar no ano novo com certeza da sua salvação. Para isso, lembrou que é preciso que confessemos a Jesus Cristo. Antes de tudo, peça que Ele entre em sua vida. Depois, ore pedindo por sua força e sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Lembre-se que quando conhecemos Cristo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8:39 encerrou. Então, essa foi a mensagem e valendo como a primeira notícia aqui no quadro Gospel News. É interessante, uma bela de uma mensagem, na verdade, do Billy Graham, uma pessoa tão sapiente, uma pessoa tão sábia, com o seu já quase 100 anos ou um século, falando que o que importa realmente para iniciarmos o ano com o pé direito é termos a consciência que nós somos salvos, que nós somos filhos de Deus. E a partir de então as coisas começam, né, se nós tivermos essa crença a se encaminhar. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, não deixar a tudo a Deus dará, mas com essa mentalidade, com pensamentos positivos, cito sempre Filipenses 4:8, você controlar suas emoções e ter uma vida regrada, mais equilibrada e pautada na palavra de Deus. Vamos a que seria de fato a primeira notícia, mas já é a segunda. Vamos lá. Segunda notícia, direto do Gospel Prime para o quadro Gospel News. Vamos a ela. Olha que interessante, essa é a notícia mesmo, falando aí dos últimos casos recentes de suicídio. Levante do inferno, diz Luiz Hermínio, sobre suicídio de pastores ou de pastor. Pastor, lembra que Satanás não está brincando e convoca a igreja do Brasil para que se une em oração, jejum e intercessão. O pastor Luiz Hermínio, do Ministério Mevan, sediado em Itajaí, Santa Catarina, comentou as notícias recentes de pastores que cometeram suicídio nas últimas semanas. Foram pelo menos 3 casos só no mês de dezembro. Em um áudio que está sendo compartilhado pelo aplicativo WhatsApp, ele faz um alerta para a igreja brasileira. Estamos muito tristes, em tão pouco tempo, tantos pastores tirando a própria vida. Deus me deu uma palavra em Deuteronômio 25:17, afirmou. Para o líder do MEVAM, se escreve MEVAM, que realiza um trabalho consolidado com pastores e líderes de diversas igrejas do país, é um levante do inferno. Mas, ao mesmo tempo, não podemos anular a doença emocional das pessoas cansadas e fatigadas. O catarinense afirma que sabe de muitos pastores que estão se decepcionando com o corpo de Cristo. Também acredita que pastores às vezes não sabem lidar com seus problemas emocionais. Ele lembrou que, embora geralmente haja resistência, as pessoas que estão na igreja podem precisar de uma ajuda profissional para se curar
emocionalmente, e para isso existem os psicólogos. Quando as pessoas estão doentes nas emoções, elas precisam ser curadas nas emoções, destacou. Contudo, assegurou que isso não anula o aspecto espiritual. Quando a igreja se reúne para interceder, acontece um milagre, lembrou. Fiel ao seu estilo, Luiz fez diversas comparações do que acontece na igreja com as batalhas do povo de Israel no Antigo Testamento. Apontando para o versículo 18 de Deuteronômio 25, ele enfatizou que a estratégia dos amalequitas, um dos muitos povos inimigos de Israel, era ferir os que ficavam para trás, o fraco, cansado e fadigado. O pastor enfatizou que, assim como a igreja se reúne para orar contra o mal, o inimigo tem se levantado, satanismo, ocultismo, a feitiçaria, se reúne para derrubar os homens e as mulheres de Deus. Mencionou também acreditar que os inimigos da igreja têm se fortalecido. Citou como, por exemplo, a luta contra a ideologia de gênero. Outros, muitos pastores da igreja têm se levantado contrários e se tornaram alvos. Citando também o capítulo 17 do livro de Êxodo, do versículo 8 em diante, outra passagem que fala sobre os amalequitas, sentenciou: a guerra contra Amaleque, é de geração em geração. Sem fazer julgamentos sobre os pastores que se suicidaram, destacou apenas que eles deveriam estar em um estado de desespero muito grande, porque servem a Deus, conhecem a palavra de Deus e mesmo assim optaram pela morte. Satanás não está brincando, reiterou. Convocou a igreja do Brasil para que se una em oração, jejum e intercessão pela nação e pelos que estão fracos. São dias de olharmos para o Salmo 32, confessarmos nossos pecados uns aos outros, chorar com os que choram e levar as cargas uns dos outros, pediu. Finalizou dizendo que a igreja brasileira precisa curar os relacionamentos, procurar de novo a sua fonte, como fazer a igreja primitiva e preservar na comunhão. Essa então foi a segunda notícia. Entendo o luto da família, a família enlutada, nesse momento de dor, vai as minhas condolências, mas a gente tem que pensar, raciocinar à luz da palavra de Deus, né? Primeiro, pensando que há muita condenação no meio cristão para esses que fazem esse tipo de coisa. E eu não diria isso seria o problema. O problema é que há muita condenação para quem até levanta o dedo e diz assim: olha, eu tenho depressão. Porque parece que quando você afirma que tem, você está possuído pelo demônio e você não tem Deus. Mas Jesus disse isso claro, quando ele disse: no mundo tereis aflições. Mais claro ainda, quando ele disse: o espírito está preparado, mas a carne é fraca. A carne está sujeita não só ao pecado da prostituição, que é bem condenada, outras coisas que as pessoas pensam que isso é o tendenciamento, a tendência para o pecado, e a carne entende como a carne é fraca. Mas a carne é fraca também com pensamentos negativos, com aflições, sofrimentos, com tentações de ordem mental. Claro que temos que ter a mente de Cristo, mas o inimigo ataca justamente o emocional e mental do cristão. Porque a Bíblia é clara e enfática quando diz que a guerra que nós temos não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as hostes de Satanás, contra as potestades, principados, etc, etc, como está lá em Efésios 6:10. É complicado. Não quero eu julgar se ela for para o inferno, se esses foram para o inferno, não foram. Agora, nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que não é certo o cristão fazer essa atitude, cometer esse ato, pelo fato de que nós não pertencemos a nós mesmos, mas sim a Deus. Estava analisando essa última ocorrência, esse último incidente, com a pastora aqui de Santa Catarina, Criciúma, uma pessoa aparentemente extrovertida, pelo menos na foto irradia isso, alegre, feliz. Até o próprio pastor, o marido dela, enaltece isso dela. O que me encantou quando eu fui te namorar ou gostei de ti foi o teu sorriso. Então, o sorriso dela aparentemente é só aparente, né? Melhor dizendo. Quer dizer, talvez em dado momento, talvez no início, sim, quando eu era adolescente, mas eu não entendo, né? E a depressão é isso, né? Filosoficamente, psicologicamente, psicanaliticamente é difícil você afirmar o motivo, existe N, né? Porque ela tinha todas as características de uma pessoa normal,
E aí comete uma loucura dessa, ainda mais sendo ela uma pastora. Então tinha filho, tinha um marido fiel, né? Era bonita, né? Tinha tudo para dar continuidade, salário, família. Parece que isso não bastou para ela, né? E eu trouxe até um comentário no Examinar, e vou ser breve aqui, porque senão não vai dar para colocar outras notícias, que eu, caminhando, vi um sujeito que ainda continua na cidade, com um carrinho de supermercados, possivelmente 40, 50 anos, com as suas roupas, maltrapilho, vivendo, pedindo aqui e acolá, mas está vivendo, não desistiu em nenhum momento de viver, está com esperança. E me dá um certo asco, hipocrisia da sociedade, que não olha para esse com um olhar de bom samaritano, com um olhar realmente pensando que esse sujeito precisa de ajuda. Não, eles recriminam, está ali porque tem um demônio, está ali porque pecou, está ali, por que ele não fez para estar naquela condição? Eu vi gente falando isso. Está ali porque é vadio, não quer nada com a vida. Ora bolas, não é depressão? Então só tem depressão aqueles que estão na elite, aqueles que estão lá em cima, aqueles que são alguém na sociedade. Ora bolas, que tanta hipocrisia, né? Por rico existe depressão, por pobre é malandragem. Meu Deus, tanta insanidade, tanta insensatez, essa palavra, certo? Eu não posso mais tecer comentário por conta do tempo, senão eu iria me alongar nessa notícia, é muito interessante. Agora, se apegamos com Cristo, estamos sujeitos a isso que fora feito. E veja que do nada pode acontecer. E às vezes, o interessante a gente meditar nesse sentido é que parece que é necessário fazer isso para que as pessoas olhem para nós e vejam, realmente eu tinha problema, realmente eu tinha depressão, realmente o que ele falava, o que ela falava, o que ela sentia, o que ela mostrava de alguma maneira tinha sentido. Meus caros, não é fácil não, né? Esse aqui é um caso bem emblemático, um caso controverso, contraditório em muitos aspectos e sentidos, principalmente por ser ela, ou ele, né? Estou aqui especificando a ela aqui da pastora de Santa Catarina, mas especialmente esses 4 que se suicidaram, que eram pregadores da palavra de Deus, né? É um contrassenso de fato. Vamos a outra notícia. Direto do Gospel Prime, vamos a mais uma notícia. Olha que interessante essa. Pobres doam 2 vezes mais que população com maior renda. 1/3 das doações são para igrejas ou organizações religiosas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto YouGov, a pedido da CAF, Fundação de Auxílio e Caridade, na sigla em inglês, analisou quantas pessoas doam por ano, com o nome de Country Given Report de 2017. O levantamento indica que os brasileiros com renda de até 10 mil ao ano doam proporcionalmente 2 vezes mais do que quem recebe 100 mil reais por ano. Paula Fabiani, diretora-presidente do IDIS, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, que representa a CAF no Brasil, afirmou em termos de percentual da renda, o brasileiro que ganha menos doa mais, apesar de o valor absoluto ser maior, afirma, enquanto a doação típica dos mais pobres ficou em torno de 1,2% de sua renda nos últimos 12 meses, cerca de R$100. A quem tem maior poder aquisitivo representou 0,4% da renda anual, aproximadamente R$300. Em comparação ao ano passado, quando ficou em 68 a colocação do ranking mundial, o país caiu ficando para a 75ª posição. O estudo 75ª 75, né? 75, né? O estudo ouviu 1.303 brasileiros maiores de 18 anos que moram em cidades e que possuem acesso à internet. Os dados revelados pelo YouGov indicam que quase 2/3 dos participantes, 68%, doaram nos últimos 12 meses. O principal beneficiado foram igrejas ou organizações religiosas, 55%, seguidos por organizações da sociedade civil, 53%, e em terceiro lugar as doações diretamente para pessoas necessitadas, 52%. Fabiano faz uma avaliação positiva.
corrobora que existe uma cultura de doação, mas existem alguns entraves e espaços para melhorar esse comportamento do brasileiro. A pesquisa indica que 87% dos brasileiros realizaram a doação em dinheiro vivo. Ela diz que os números poderiam ser mais positivos se tivéssemos mais alternativas. Se conseguíssemos melhorar os canais de doação, como de maneira online, iríamos melhorar esse processo. No Brasil, o volume de doações representa 0,2% do PIB, número 7 vezes menor que o dos Estados Unidos, onde o valor equivale a 1,4% do PIB. Folha de São Paulo divulgou. Então, meus caros, é interessante isso. Tudo que eu já vinha falando no programa Celebrar a Vida, ou que eu falei pelo menos uma ou duas vezes, quando afirmei que o pobre é que ajuda o pobre. Eu senti isso na pele, vivenciei isso. E uma pessoa conhecida da minha família, ou que me conhece, né, da minha família, ou não da família, em vez de estender a mão. Mas sim, pessoas tanto da família, estou falando pessoas ricas, né, da família, fora da família, não vieram estender a mão. Agora pessoas pobres da família e pessoas fora, pobres, vieram me ajudar, me estender a mão. Então o pobre que ajuda o pobre. Porque o rico só quer ter mais e mais. Claro, isso não é a regra, penso eu que não é a regra, não vou generalizar, mas é uma constatação que, infelizmente, é o pobre que ajuda, que tem mais sensibilidade, que faz realmente caridade, que tem realmente, ou pelo menos pensa que vale o que está escrito na Bíblia, o amor ao próximo, e que então deve fazer o que ela pode fazer para ajudar o outro. E é por isso que alguns experts aproveitam e se enriquecem, por conta dessa boa vontade dos pobres em ajudar quem necessita. Porque eles vivenciam. Claro, como que você vai ajudar outra pessoa se você nunca passou por nenhum perrengue, por uma tribulação, por uma dificuldade? Agora quem passa, quem sofre, sabe como é que é. E visa exatamente olhar para o outro não com desdém, mas com amor, pensando, enxergando, tentando compreender o outro, estar na vida do outro. Isso é altruísmo, isso é amor de fato. Isso chega até a me emocionar, porque talvez quando eu chego a ver cenas de pessoas que vivenciaram, que estão vivenciando algumas coisas que eu vivenciei, eu sinto dó delas. Eu tento de alguma forma contribuir, se não posso monetariamente, mas pelo menos com a palavra amiga. Da mesma maneira, pessoas que estiverem na situação que eu me encontro, não é boa, problemas de toda a sorte, todo âmbito, e me entende, me compreende e estão aí me ajudando de alguma maneira, contribuindo. Eu agradeço a Deus e a essas pessoas que Deus colocou então no meu caminho para ajudar de alguma maneira. Às vezes eu me estouro, me revolto com certas coisas que andei fazendo, ou certas pessoas que me aliei, que não me trouxeram tanto benefício, que eram pessoas estritamente interesseiras e nada mais. Interesseiras, aquele interesse espúrio, né? De enganar e comer tudo o que tu tens e até o que tu não tens. E isso não é amor, porque a Bíblia fala claramente que o amor não busca seus próprios interesses, quer dizer altruísta, doa-se para o outro. E é isso nós temos que ter, esse sentimento, assim como Cristo teve pela igreja. Vamos a outra notícia. Agora, direto do Gospel Mais, vamos à quarta notícia. Essa notícia é bem lamentável. Em ataque a evangélicos, a socialite Dave McCarthy queima a Bíblia, crentes lixos, dispara. Dave McCarthy é uma personalidade instantânea das redes sociais, controversa e de comportamento peculiar, conhecida por seus ataques racistas à filha adotiva do casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna. Agora ela mira sua usina de polêmicas aos evangélicos. Um vídeo de Dave queimando a Bíblia em resposta a críticas que sofreu de evangélicos gerou grande rebuliço nas redes sociais nos últimos dias. Nele, a mulher que se apresenta como socialite lê um trecho da Bíblia
Salmo 91, incendei as páginas da mesma, com um isqueiro descartável. Um salmo para os crentes, que falam que eu não sou filha de Deus, que eu tenho pacto com o diabo, que eu sou uma pessoa do demônio. Vou ler um salmo para vocês, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do meu Deus, o meu Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, pois Ele me livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Recita a mulher acendendo o isqueiro. Aqui para vocês, olha, diz Tei, aos rios enquanto queima outras páginas. A Bíblia Sagrada de vocês, olhe mais. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, grande, fala um palavrão, crentes lixo, queima no inferno suas pestes do capeta, conclui. Tem insanidade do quanto é canto. Pessoas que precisam disso para também se aparecerem, né? Na realidade, se não tivesse o protestantismo, os evangélicos, a Bíblia, ela não estava falando isso. Ela não estava se apresentando dessa forma. Não tem nenhum amor para com o próximo, independente se ela foi taxada disso ou daquilo, né? Que resolveria isso em justiça, justificar o injustificado. Rasgar a Bíblia, rasga aqui, ó. Essa folha, o que essa folha vai fazer de problema? Qual é o problema? Isso aqui vai acabar com a minha fé? Que a Bíblia, quando está aqui, ó, no coração, esconder a tua palavra para não pecar contra ti, é desnecessário, tá? Isso aqui, ó, ainda mais hoje em dia, né? Não precisa mais de folha, até tem que economizar para não cortar mais árvore, né? É ecologicamente ético, certo, correto. Você usar então a Bíblia online, a Bíblia digital e não mais a física. E que mais é um papel qualquer, vai perecer. Passa os céus e a terra, minhas palavras no passado, Jesus disse também que quando os discípulos disseram, olha que tempo bonito, mestre, realmente é bonito, mas nem pedra sobre pedra ficará aqui. Quer dizer, esse tempo aqui, essa terra, isso tudo está reservado para um dia, claro que só o Deus sabe, vai ser queimado. Então isso aí é de menos. Agora lá, com essas coisinhas, eu me dá um certo acho que muitos ainda vão trazer esse tipo de notícia, né? Eu não vou comentar mais, porque eu também não tenho pouco tempo. Eu queria colocar mais algumas notícias, mas não dá, porque eu só tenho 30 minutos. Já estou encerrando aqui o programa. Que Deus os abençoe, tá? Esse foi um programa um pouquinho atípico, porque falei bastante, né, no preâmbulo, mas nos outros não vão ser assim. Possivelmente poderá até ter 2 edições. Eu vou encerrando aqui. Que Deus os abençoe e até amanhã, né? Paz e graça, se despede seu irmão Bruno G. Abraços e até mais.